Bom, nós estamos trabalhando aqui numa comunicação de 1864, de julho, né, chamada Castigo pela Luz. A gente começou semana passada, estava todo mundo aqui, todo mundo que está aqui estava semana passada, né, então vocês devem se lembrar. É aquele espírito que eles estavam comentando na Sociedade Espírita de Paris sobre a perturbação espiritual, e aí o espírito se apresenta e fala para eles que eles estavam enganados, que esse processo de perturbação não existia. Ele havia desencarnado e imediatamente ele teve ali, muito rapidamente, a clareza de quem ele era, né? Ou seja, ele não passou por esse processo, segundo ele, e ele estava esperando uma morte e uma punição após a morte, porque ele era um assassino, era um criminoso, né? Na verdade, era um criminoso, aqui não fala se ele era um assassino, mas era um criminoso, e o contrário, né? Ele estava totalmente imerso numa luz, uma grande luz ali, com clareza de quem ele era, e aí ele coloca ali que ele estava lutando contra aquela luz, que ele ia persistir, né, que ele se bastava e que ele saberia lutar contra essa luz. Né? E aí depois Kardec pede orientação para alguns espíritos. A gente leu a primeira comunicação aqui falando sobre esse espírito. Aliás, nós lemos duas, né? Uma do médium senhor Didier e a outra da senhora Costel, se não me falha a memória aqui, não tenho ele aqui agora, e falando sobre isso, falando que a punição dele, de fato, era ter acesso a essa luz, e que essa luz ficava relembrando a ele, né, a condição dele de criminoso ali, então ele estava num processo de expiação. Uma das comunicações ali, a última que nós lemos, o espírito fala uma frase inicial, que é assim: há provações sem expiação, como há expiações sem provação. Evidentemente, na erraticidade, do ponto de vista das existências, os espíritos estão inativos e à espera. Contudo, podem expiar, tendo em vista que seu orgulho, bem como a tenacidade formidável e intratável de seus erros, não os retém, no momento de sua ascensão progressiva. Então, essa frase é bem interessante, né, porque ele vai nos trazer aqui que os espíritos na erraticidade podem expiar, que eles não ficam ali somente inativos e à espera. Em alguns casos eles estão ali espiando a partir desse sofrimento, mas o que chamou a atenção aqui, no momento que eu estava lendo, é essa primeira frase que ele fala aqui: há provações sem expiação, como há expiação sem provações. Então vamos ver que Kardec faz depois, no finalzinho, uma observação sobre essa mensagem, né, e que ele começa justamente explicando essa frase. Então a gente vai começar por essa observação, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui. Soraya, que já está totalmente recuperada, faz a leitura para nós, Sandra. Vou abrir aqui. Vamos ver. Está aí? Vamos lá. Obrigada. Observação. Para compreender o sentido da frase, há provações sem expiação e expiações sem provação, é necessário entender como expiação o sofrimento que purifica e lava as manchas do passado. Depois da expiação, o espírito está reabilitado. O pensamento de Laminais é o seguinte: conforme as vicissitudes da vida sejam ou não acompanhadas pelo arrependimento das faltas que ocasionaram, pelo desejo de torná-las aproveitáveis para o seu próprio melhoramento, haverá ou não expiação, isto é, reabilitação. Assim, os maiores sofrimentos podem não ter proveito para aquele que o suporta, se tais sofrimentos não o tornarem melhor. Se eles não o elevarem acima da matéria, se ele não vê nisso a mão de Deus, se, enfim, eles não o fizeram dar um passo à frente, porque ele terá que recomeçar em condições ainda mais penosas. Deste ponto de vista, dá-se o mesmo com as penas sofridas após a morte. O espírito endurecido as sofre sem ser tocado pelo arrependimento. Eis porque ele pode prolongá-las por sua própria vontade. É castigado, mas não se arrepende. Que espetáculo, né? Kardec é muito claro, né? Muito
didático para explicar essas coisas. Olha o negocinho aqui. Deixa eu parar aqui, depois eu abro de novo. O que acontece? Kardec vai trazer essa explicação aqui espetacular sobre esse processo, né? Porque a frase é interessante, né? Que há expiação sem aprovações sem expiação e expiação sem provação. Ele parte depois dessa frase, o Espírito fala para nós a questão da expiação na erraticidade. Essa é a expiação sem prova, né? Uma vez que a prova é a resistência, é a existência, né? A reencarnação aqui é a prova que a gente vai fazer. A gente já falou bastante sobre isso. A gente sai da erraticidade e nós nos colocamos à prova aqui no processo de reencarnação, quando estamos aqui encarnados, processo de esquecimento do passado, tudo mais. Então, essa é a prova. Então, o Espírito fala, há expiação sem prova, ou seja, o Espírito está lá na erraticidade, mas através desse sofrimento, como nos explica Kardec aqui, a partir desse sofrimento que ele consegue essa expiação. E também a expiação sem prova e a prova sem expiação, né? Então, o que seria a prova sem expiação, quando ele coloca aqui? É aquela prova em que não existe o arrependimento, em que não existe a aceitação. Então, isso é interessante, a gente já falou muitas vezes aqui, né, que às vezes a gente tem uma ideia errônea de que a dor por si só, o sofrimento por si só, ele nos regenera, ele expia, né? Então, ok, alguma expiação existe nesse processo de sofrimento, de dor, né? Mas se o indivíduo, se ele é precedido de arrependimento, de aceitação, né, de vontade de caminhar, apesar dele, utilizando-o para o seu crescimento, é aí que está o grande processo expiatório. Então, o Kardec vai deixar claro aqui para nós que existem pessoas que sofrem profundamente, mas em um estado de revolta, em um estado de não aceitação, não arrependimento, e ele faz o quê? Ele tem que se colocar à prova de novo, né? É como se aquela prova, aquele sofrimento, não tivesse surtido o efeito necessário. Então, achei muito interessante essas duas colocações aqui. Então, ele vai falar aquilo que é acompanhado pelo arrependimento das faltas, esse sim. Então, haverá ou não a expiação conforme esse arrependimento das faltas cometidas, do entendimento, da aceitação. Então, é bem interessante isso, porque a gente vê bastante, né, esse processo, sobretudo no meio espírita, que a gente tem a questão da reencarnação, do sofrimento, como um fator de expiação, a gente imaginar que ele, por si só, está fazendo isso. Então, assim, a gente fica penalizado e até preocupado com a nossa própria conduta, né, quando ou uma pessoa, ou nós mesmos passamos por uma prova, uma doença, a perda de algum ente querido, uma perda qualquer que seja, de qualquer natureza, né, porque muitas vezes a gente vê as pessoas e nós mesmos não aproveitando esse processo, né, trabalhando nele com revolta, né, trabalhando nele com a não aceitação, e aí você vai ter a prova, mas não vai ter a expiação. Achei muito interessante essa colocação aqui. Queria ouvir vocês aí. Algum comentário? Tranquilo? Ô, Mário, eu achei realmente é muito didático, né? É muito claro, assim. Mas como é interessante também a gente observar que, às vezes, a gente tem esse olhar, né, para alguém, ou até para nós mesmos, que o sofrimento em si basta, né, para que a lição seja assimilada. E não é bem assim, né? Então, assim, realmente a gente precisa se observar, né? E ver como a gente está quando não tem ninguém perto, né? É a gente com a gente mesmo, a nossa conversa com Deus. Como é que está essa história, né? Como é que está essa aceitação? Que eu acho que é o mais difícil, né? É quando ninguém está te vigiando, é você com você mesmo, né? Então, eu acho que é muito, muito interessante. E eu, assim, eu penso, pelo menos quando eu me vejo, assim, eu imagino quantas vezes a gente tem que repetir, às vezes, a mesma, né? Como as situações têm que se repetir até que realmente a gente consiga assimilar, né, em algumas situações. Porque não é de primeira, né? Eu pelo menos, Soraya, não é, não. Eu de vez em quando, eu me pego, assim, eu vejo melhorando, mas eu falo, posso ser ainda melhor, né? Eu consigo ser melhor que isso, eu posso me esforçar um pouquinho mais. E é importante a gente ouvir, porque parece algo muito didático, muito óbvio, mas a gente tem que refletir, né? Tem que aprofundar aí na reflexão.
E assim, né, a gente tem uma clareza quando é o outro que está sofrendo, né? É muito claro, falar, a pessoa está sofrendo, está revoltada, devia estar sofrendo de outra maneira, né? Mas o grande drama é assim, será que se fosse para nós, será que a hora que chegar a nossa vez, como é que nós vamos ser? Né? Eu acho assim, só sabe quem passou, né? Quem não passou ainda não sabe. Eu vejo situações em que eu tento me colocar naquela situação e eu falo, nossa, como seria difícil com a cabeça que eu tenho hoje, né? Às vezes deu aquela frase, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, às vezes, se chegar uma aprovação para mim, que eu hoje acho que seria uma coisa intransponível, eu consiga passar com naturalidade, com tranquilidade. Mas vendo o outro é muito mais fácil, né? Você está de fora, né? Está de fora ali. Pode falar, dona Ana. Então, Mário, você falou uma coisa muito interessante, e eu tenho uma amiga que recentemente teve um herpes zoster, o dela pegou essa parte aqui. Uhum. Sabe o que ela falou para mim? Porque eu não... vocês viram, né? Eu saí de cena, eu ficava trancada no quarto escuro, meu olho direito lacrimejando sem parar, não sei como que eu não perdi toda a água do corpo, eu não podia ver luz, eu fiquei mal. Eu tinha crises de dores terríveis, era verdadeiro choque que estremecia todo o meu corpo. E essa amiga agora falou assim para mim, Ana, eu achei que você estava exagerando, porque eu não atendia telefone, não tinha condição. Eu achei que você estava exagerando, mas agora eu vi. Então, a pessoa tem que sentir na pele. Tem que sentir. Senão, ela não entende o sofrimento do outro. Não adianta. Não adianta mesmo. É assim, Mário, é como você disse. Tem uma coisa interessante que, às vezes, você vê uma pessoa que exagera, né? Então, às vezes, em alguns casos, ela exagera, mais dramática e tal, e aí você fala, se acontecer alguma coisa mais séria com essa pessoa, ela não vai conseguir, ela não vai dar conta de passar. E aí, às vezes, acontece uma coisa séria com essa pessoa, bem séria, e ela passa numa serenidade que você fala, eu não acredito que é a mesma pessoa, né? Aí a minha bisavó tinha um ditado que a minha mãe usa, e que eu vou usar o resto da minha vida, que é assim, pouco mal espanta, muito mal amansa. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Então, às vezes a gente com coisa pequena faz um drama danado. A hora que vem uma puta pancada, eu acho que o espírito já está preparado, faz parte do planejamento reencarnatório. Então a gente vê esses casos, né? A gente vê esses casos aí, de achar força numa hora para poder passar por aquilo com um mínimo de aproveitamento, né? O ideal é que você passe com o máximo, mas não é fácil para nós aqui encarnados, né? Pode falar. Onde que eu me refugiava quando eu tinha aquelas crises, né? Durante a crise não tinha condição de nada. Passada a crise, ainda permanecia a dor, né? Por bastante tempo. E eu me refugiava, sabe aonde? Minha avó, meus avós, fundaram um centro espírita em Cristais Paulista. Aquele tempo que o centro era muito simples, o chão era de tijolo, certo? Aquela simplicidade, os homens sentavam de um lado, eu era criança, as mulheres do outro, né? E ali a minha avó fazia as preleções, os estudos, né? Sobre o Evangelho. Então, eu me colocava numa maca, naquele lugar, quando eu era criança, certo? E lá eu me recolhia. Era onde eu sentia um conforto, um alívio. Foi essa a estratégia e a tática que eu me utilizei para poder superar aqueles momentos difíceis. Era ali que eu me recolhia, deitada numa maca, tomando aquela água daquela garrafinha que aquelas pessoas simples da roça colocavam em cima da mesa, com uma toalha branca de crochê, né? Que a vovó tinha, e naquela época não usava copo descartável, era aqueles cálices com a jarrinha, e eu tomava daquela água, mentalmente. E aí eu me sentia reconfortada e aliviada. Olha só. É isso mesmo.
Cada um vai achando o seu momento, o seu espaço ali, né? É o importante, que é mais fácil falar do que fazer, é a gente não se entregar à revolta, né? Não se entregar ao desespero, não se entregar a esse processo de não aceitação, porque, como os espíritos colocam várias vezes, como Kardec colocou aqui, é o desperdiçar desse processo, né? Um processo natural da existência humana no mundo de expiação e provas, e que é ali que a gente vai ganhar esses saltos, né? De evolutivos, esses saltos de expiação, né, ou de própria prova, né? Vocês devem se lembrar lá do menino do quarto 43, lá do livro Céu e Inferno, né? Vocês devem ter lido aí, lembra? Do Marcel, que ele sofria, que ele desencarnou novinho. Vocês lembram dessa história, né? E aí eles evocaram o menino e para questioná-lo, porque eles imaginavam que ele estava num processo de expiação, de faltas passadas e tudo, e ele disse que não era. Era um processo que ele tinha pedido como uma prova para acelerar o seu processo evolutivo. Então, essa é outra questão que a gente também coloca muito, né, quase que automaticamente, de que toda prova que se passa é necessariamente uma expiação. E às vezes não. Às vezes o espírito pediu realmente para vir naquela condição, a condição dele era muito triste, né, muito deplorável, muitas dores e tudo mais, e o menino sempre calmo, sereno, o espírito pediu aquela prova para poder evoluir, né, para poder dar esse salto. Mas às vezes ele pede a prova, às vezes a gente pede a prova para poder fazer isso e não consegue, não dá conta dela. Por isso que o espírito se amedronta quando ele vem, né? Quando ele vai encarnar, ele se amedronta, porque não é fácil. A gente tem o processo do esquecimento, né? A gente tem todo o processo da ilusão, né? Do Maya, que os hindus falam, né? Que o mundo nos ilude aqui com o material, com o externo, e a gente acaba por perder as oportunidades. Pode falar, senhor. Só abre o microfone. Microfone, tá fechado. Isso lembra a passagem do Evangelho do Cristo com aquele cego de nascença. Quando eles perguntaram quem é que tinha pecado, se era ele ou os pais, ele falou, nem ele, nem os pais, mas é prova, para que todos vejam a glória de Deus. Né? Então, isso era uma prova, o Espírito não estava espiando aquela cegueira, mas ele resolveu fazer isso para que o Cristo pudesse curá-lo, né? E ser alguma coisa de interessante para todo mundo ver, né? É um instrumento, né? Ele ser um instrumento. Muito, muito bom, muito bem lembrado. A Lucélia... Eu ia falar isso, a Lucélia escreveu alguma coisa aí. A Lucélia escreveu lá, ó, devemos perceber que as dificuldades são para procurarmos soluções na nossa aceitação. Isso faz evoluirmos. Né? Exatamente. É isso que a gente está colocando aqui nos comentários posteriores, Lucélia, que você escreveu já faz um tempinho, né? Mas é exatamente isso, né? É a gente buscar esses caminhos. Novamente, a gente diz, não é muito fácil quando a gente passa, né? A dona Ana relatou aí, então, quer dizer, é mais fácil a gente ver no outro, né? E a gente está de fora falando, devia aceitar melhor, né? Devia, essas coisas todas, né? Eu perdi um irmão ano passado, ela teve um câncer longo, ficou 3 anos quase lutando contra esse câncer, uma situação extremamente complicada, dolorosa, e assim, eu tinha um receio, uma tristeza, uma coisa ruim, porque ela não aceitava muito bem a situação dela, né? Então, a gente foi ficando meio incomodados com essa questão, porque foi chegando numa fase que não tinha mais retorno, e a gente não via ela ter essa aceitação. E nos últimos dias, os últimos 10 dias ela teve. Sabe? Então, foi uma bênção, foi uma glória. Os últimos 10 dias dela, eu acho que deram um salto monstruoso na evolução dela, porque ela, de fato, né, a gente teve uma conversa, que o médico tinha dito, olha, não tem mais o que fazer, aí eu tive com ela, conversei bastante com ela, e foi no momento em que ela aceitou aquilo. E aí ela se refez com todo mundo, com a família, que ela estava, por esse processo, tadinha, ela estava distanciada da família, né, não diria revoltada, porque ela era muito pacífica, mas ela estava assim, se distanciou, acabou se distanciando, ela refez com todo mundo os laços de novo. A gente viveu a pandemia toda, né? Então estava no meio da pandemia ainda, mas foi assim, foi maravilhoso os 10 últimos dias dela. Foi uma coisa, foi uma bênção ela poder ter tido essa oportunidade, né, de poder viver aqueles 10 dias, sabe? E a gente vinha antes, que vai chegando nesse processo, chega um momento em que você fala, meu Deus, se já não tem mais jeito para essa pessoa, né, que ela possa desencarnar logo, que ela possa sair logo.
Mas a gente sempre comentava aqui em casa, eu e a Cláudia, a gente falava assim, o problema de pedir isso aí é que a gente não sabe qual vai ser o momento do despertar da pessoa, e às vezes aquele último, né, sofrimento que ela tem ali no final vai ser determinante. No caso dela foi, sabe? No caso dela foi. E assim, eu agradeci demais a Deus esses últimos 10 dias dela, porque foi para ela, foi para minha mãe, que teve um infarto muito terrível nesses 15 dias antes de acontecer isso, sabe? E a família inteira se reuniu de novo, né? Porque estava todo mundo afastado por conta da pandemia. Foi maravilhoso esse último momento dela, sabe? Então, até nessa hora que a gente pede para Deus tirar a pessoa, a gente tem que pensar nisso. Às vezes a pessoa está lá na UTI e a gente fala, nossa, Deus, podia levar ela embora, mas a gente tem que tomar esse cuidado, não é? Porque às vezes é ali um dia a mais, 2 horas a mais, que o espírito vai dar aquele salto, né? Não é fácil, né, gente? É fácil falar, né? Fácil falar. Viver não é fácil. Viver tem que ter coragem, como diria Guimarães Rosa. Pode falar, dona. Você me fez lembrar da Catarina de Médici, né? Naquele livro Espinhos da Insatisfação. Milton Boechat relata que a Catarina de Médici estava já acamada nos estertores da morte e, de repente, ela sentou no leito e disse, meu reino por 1 minuto, e caiu para trás morta. Então, você veja que interessante. Ela daria o reino dela por mais 1 minuto de vida. Talvez para reparar alguma coisa, né? Talvez ela estava no meio desse processo, né? De entendimento daquilo tudo e falou, pô, agora acabou, agora eu precisava, agora que eu entendi, eu precisava de mais um pouquinho, né? Olha como é que é a situação, né? Como é que são as coisas. Mas é isso, a gente tem que tomar esse cuidado, em resumo aqui dessa observação de Kardec, para a gente não passar por provas sem expiação, né? Porque senão é desperdício. É desperdício tremendo, a gente vai de novo ter que voltar e ter que começar de novo, e ter que planejar de novo, e passar o aperto de vir de novo, né? Então, acho que isso é que a gente tem que trabalhar todo dia. Na verdade, Cristo já tinha nos orientado isso, né? Não seja feita a vossa vontade, né? Então, colocar sempre nas mãos de Deus ali e deixar que a vontade dele seja feita. Se fosse tão fácil fazer como falar, ia ser ótimo, né? Mas vamos em frente. Vou compartilhar de novo aqui. Ver se assim fica melhor. Agora é o médium senhor Dambel. Vamos lá, outra comunicação agora, tá? Então, vamos lá. Precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz, o resultado não será o mesmo? Num caso como no outro, ele nada vê do que o cerca, e até habituar-se-á mais rapidamente à sombra do que à tripla claridade elétrica na qual pode estar submerso. Assim, o espírito que se comunicou na última sessão bem exprime a verdade de sua situação quando exclama, eu me basto e saberei muito bem lutar contra essa luz odiosa. Com efeito, essa luz é tanto mais terrível e tanto mais medonha porquanto o atravessa completamente e torna visíveis e aparentes os seus mais secretos pensamentos. Aí está um dos lados mais duros de seu castigo espiritual. Ele se acha, por assim dizer, internado na casa de vidro que pedia Sócrates, e aí está ainda um ensinamento, porque o que teria sido a alegria e o consolo do sábio torna-se a punição infamante e contínua do malvado, do criminoso, do parricida, assombrado em sua própria personalidade. Compreendeis, meus filhos, a dor e o terror que devem tolher aquele que durante uma existência sinistra se comprazia em combinar, em maquinar os mais tristes malefícios no fundo de seu ser, onde se refugiava como uma fera em uma caverna, e hoje se vê expulso desse refúgio íntimo, onde subtraía aos olhares a investigação dos contemporâneos? Agora sua máscara de impassibilidade lhe é arrancada, e cada um dos seus pensamentos se reflete sucessivamente em sua fronte. Tudo bem. Pequeno comentário da minha parte aqui. Ele vai nos fazer uma relação aqui
Vou parar essa apresentação aqui. Estou numa luta com isso. Não consigo. Aqui. O Espírito aqui nessa mensagem vai fazer uma comparação, né, quanto aos dois tipos de sofrimento, né, dele entrar nas trevas, que muitos entram, né, ou ele ficar nessa exposição da luz ali. E ele fala a mesma coisa. Ainda coloca que é mais fácil a gente se habituar com as trevas, né? Até porque como a gente vem num processo lá de trás, né, de evolução e queramos nós estamos saindo desse processo de voltar para essas perturbações, né, e ficar com mais clareza, mas ele vai falar, é mais fácil se adaptar lá do que com essa luz constante, né? Porque o que ele nos coloca aqui? Ali eu não tenho mais como esconder os meus segredos. Essa que é a questão, né, do sofrimento dele. Né? Ele fica exposto o tempo todo. Porque nós aqui, é fácil a gente esconder um monte de coisa, né? Então a gente está aqui, eu posso me colocar como uma pessoa ponderada, como uma pessoa X, e eu ser outra pessoa totalmente diferente. Então, a gente vê isso muito. Hoje, sobretudo, na época das redes sociais, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Eu vi uma postagem outro dia, uma pessoa falando assim, você coloca coisas tão bonitas, que pena que eu te conheço, né? Então, quer dizer, a gente ali cria um personagem. E na nossa vida, nós também temos muito de personagens, né? Agora, depois que você desencarna, esse espírito, principalmente exposto a essa luz constante, ele não tem mais como exercer esse personagem. E aí fica muito complicado, porque principalmente para o tipo de pessoa que ele demonstra ser, né, muito orgulhoso, né, é muito cheio de si, então ele se acha mais inteligente do que os outros, mais ardiloso, provavelmente conseguiu passar a perna em todo mundo enquanto estava aqui encarnado, então ele se achava realmente um ser acima de qualquer tipo de situação onde ele seria desmascarado. E aí ele chega ali, ele fica exposto. Não tem como ele esconder mais. Não tem como ele voltar a colocar aquela máscara que ele tinha lá. O Espírito fala que ele está assombrado em sua própria personalidade. Ele está assombrado por ele mesmo. Então vejam que não são... Olha como é que são as questões de expiação, né, no plano espiritual. A gente tem casos de assassinos, de criminosos, em que as vítimas os acusam. Né? Então, muitos casos... as vítimas estão lá para poder apontar o dedo, para poder acusar, para poder assombrar. Sejam elas as próprias vítimas em processo obsessivo, em processo de perseguição, ou seja, até fruto da própria imaginação do espírito, né? Porque ele pode estar imaginando as vítimas, ele mesmo criando aquele processo, as vítimas já podem estar até num outro caminho ali. Né? Mas esse caso é externo, é alguém apontando o dedo para ele. Nesse aqui, não, é ele mesmo, né? Ele está assombrado com a sua personalidade. Não tem jeito dele esconder aquilo. Né? Aqueles raios perpassam a ele ali e ele está exposto. É o que ele falou de Sócrates na casa de vidro aqui, né? Não tem jeito de você esconder. É tipo um Big Brother, tudo que você está fazendo, né? Só que, veja só, no Big Brother eu ainda consigo esconder, ali não consegue mais, né? Ali está tudo estampado nele. Eu achei muito interessante aqui, né? Ele conseguia se mascarar, se esconder quando ele estava encarnado, e ali, naquele momento, ele não consegue mais, e está exposto 100% do tempo naquela luz. Né? Ok? Comentários? Se não, vamos lá. Essa aqui agora. A Lucélia, deixa eu voltar aqui, porque a Lucélia colocou ali. Essa luz pode fazer o espírito ter consciência das suas falhas e mudar? Então, é o que o Lamennais falou para nós lá naquela mensagem que Kardec fez a observação, né? Às vezes, nesse processo de expiação no plano espiritual, em que ele está passando lá, nessa afronta ao seu orgulho, tudo, às vezes o espírito ele vai se arrepender e ele vai conseguir expiar lá. Né? Por isso que ele falou que às vezes há expiação sem prova, sabe, Lucélia? Essa expiação sem prova é justamente isso. Então o espírito está naquele sofrimento, ele consegue se arrepender e aí ele acelera o processo. Foi o que Lamennais falou. Se ele não consegue se arrepender, o processo continua, porque nós estamos inexoravelmente condenados à evolução. Essa é a única coisa que a gente está condenado. Né? Nós vamos evoluir, mais dia menos dia. Quando ele não consegue transformar esse sofrimento que ele está tendo lá na erraticidade em expiação, ou seja, se arrepender, mudar o seu pensamento,
ele vai prolongar esse processo e depois ele vai fatalmente, em algum momento, cair numa reencarnação compulsória, né? E aí vai. E ele pode entrar na reencarnação compulsória, ele pode ficar lá persistindo na sua situação, né, de não se arrepender, de não mudar nada no escopo dele, vai desencarnar, vai sofrer de novo, ele pode cair de novo na reencarnação, e ele pode ficar nisso longuíssimos séculos, milênios até, ele pode. O livre-arbítrio nos permite isso, né? O livre-arbítrio nos permite nos colocar nessa situação. Até vai chegar um momento, também que a gente comentou semana passada, que o planeta vai mudar, no nosso caso, de expiação e provas para um planeta de regeneração, esse espírito vai, por atração, acabar reencarnando num planeta menos evoluído, muito menos evoluído até em que ele estava naquela condição do planeta Terra, e vai aumentar o seu sofrimento lá. Até que um dia, cansado desse tanto sofrer, aí sim ele vai se arrepender, né? Porque não vai ter jeito, né? Ele vai se arrepender, ele tem sempre o anjo guardião dele, que não desiste da gente, graças a Deus, né? Ele está sempre com a gente aqui, independentemente das nossas cretinices, né, e insistências em não ceder ao processo evolutivo, mas o nosso anjo guardião está aí. Os nossos espíritos familiares, né? Todos esses espíritos, por pior que sejam, tiveram mães, tiveram pais, tiveram irmãos, tiveram pessoas que se interessaram por eles. Em algum momento, então, eles vão se arrepender, né? Mas nesse processo em que ele está vivendo aqui, é um momento adequado, porque ele está em expiação, ele está em sofrimento. E esse sofrimento está ali para isso, né? Foi causado por ele, e ele só está ali para que ele possa se arrepender e evoluir, né? Concordam? Vamos em frente. A gente tem que subir um pouquinho, né? Deixa eu subir aqui. Isso. Vamos lá. Sim, de agora em diante, nenhum repouso, nenhum asilo para esse formidável criminoso. Cada pensamento mau, e Deus sabe se sua alma os exprime, se trai fora e dentro dele, como num choque elétrico superior. Ele quer fugir da multidão, mas a luz odiosa o penetra continuamente. Ele quer fugir, foge numa carreira desabalada e desesperada, através dos espaços incomensuráveis e por toda parte os olhares que nele mergulham. Ele se precipita novamente em busca da sombra da noite, mas a sombra e a noite não mais existem para ele. Ele chama a morte em seu auxílio, mas a morte não passa de uma palavra sem sentido. O infeliz foge sem parar. Ele caminha para a loucura espiritual, terrível castigo, dor horrível, onde se debaterá consigo mesmo para se desembaraçar de si próprio, porque esta é a lei suprema além da terra. O culpado que se transforma no mais inexorável castigo de si mesmo. Quanto tempo durará isto? Até a hora em que sua vontade, enfim vencida, curva-se sob a pungente pressão do remorso, e na qual sua fronte soberba humilhar-se ante suas vítimas apaziguadas e ante os espíritos de justiça. Notai a alta lógica das leis imutáveis, pois ele ainda cumprirá o que escrevia nessa altiva comunicação tão clara, tão lúcida e tão tristemente cheia de si próprio, porque ele deu na sexta-feira última, entregando-se a um ato de sua própria vontade. Muito bem. Então vejam aqui que ele reforça nesse final aqui, né, que ele não tem nenhum repouso, nenhum asilo, que ele tenta fugir desse processo todo, né? Ele fala que ele busca a escuridão para se esconder desse processo que é diuturno ali, ele clama pela morte, né? Porque o que acontece? Esse tipo de espíritos, os criminosos, de maneira geral, ali, eles estão adormecidos, né? Eles não acreditam em nada após a morte. Porque se acreditasse, não cometer delito, né? Até por egoísmo. Né? Até por egoísmo. Então, o Maurício Crispim que tem essa frase, né? Se a gente fosse inteligente, a gente seria bom por egoísmo, né? Que a gente não é inteligente. Então, você conhecendo o processo da erraticidade, da vida na espiritualidade,
né? Você tinha que ser bom, nem que fosse por egoísmo, nem que fosse para vou ser bom para livrar minha pele, né? Não precisa ser caridoso, é só ser bom para você livrar a sua pele. E aí eu fico pensando assim eu me pego pensando o tempo inteiro, sabe? Políticos corruptos. A gente conversava aqui sobre essa questão da guerra da Rússia agora, e aí eu fico imaginando, eu falo, eu não sei quantos anos o Putin tem, mas ele deve ter lá seus 70 já, né? Então, quer dizer, é um indivíduo que já está à beira da morte aqui, mais 20 anos, se ele tiver sorte, ele dura mais 20 anos, né? Então, quer dizer, o que pensa um indivíduo desse, né? Imagina as atrocidades que ele está cometendo, né, para um indivíduo que tem mais só um restinho de vida. Ele não pode ter nenhum tipo de espiritualidade dentro dele. Se ele tivesse, ele não faria isso, nem que fosse por medo. Não tem jeito de fazer, né? Como você vai... uma pessoa que tem ciência, que tem consciência da espiritualidade, como é que ela vai cometer um erro desse? Né? Como é que ela vai fazer uma atitude dessa? Assim como a gente está cercado aqui de políticos corruptos, né? Como está na moda essa semana falar de político, e normalmente a gente fala mal deles, né? Não sem razão, que a maioria deles nos dá razão para falar mal. A gente vê velhos, pessoas com 80, 85 anos, 80 e poucos anos, praticando atos de corrupção que vão tirar dinheiro de educação, de saúde, né, de segurança, que muitas pessoas vão desencarnar, vão sofrer por conta disso. E aí a gente se pega pensando, né? Porque se você está lá no auge da juventude, os hormônios ainda justificam algumas coisas, né? Você fala, a pessoa está a juventude causa essa ansiedade, essa questão dos hormônios, daquela sensação de você poder tudo, de nada te tocar, né? Mas uma pessoa mais velha não deixa essa interrogação, mas aí é o materialismo, né? É o materialismo, é a pessoa não enxergar nada depois. Por isso que eu acho que esse espírito coloca aqui, ó, ele clama pela morte, né? Por quê? Porque quando ele cometia aqueles atos, o que ele esperava depois da morte? Ele esperava o nada, né? Porque se ele fosse um católico convicto, por exemplo, ele também teria receio de fazer o mal, porque ele iria para o inferno, não é? Se ele fosse um espiritualista, ele teria medo de fazer o mal, porque ele vai ter que se confrontar com ele mesmo e com as suas vítimas que também estarão o aguardando na erraticidade. Agora, o materialista não tem que esperar nada, né? Morreu, acabou. Então, ele só tem aquele período que ele está vivendo. E isso justifica uma pessoa de 80 anos, de 70 anos, cometer uma maldade, cometer um crime contra um terceiro. O egoísmo, o orgulho dele é tão forte que ele não se imagina sofrendo nada. Vai morrer, vai acabar mesmo, então deixa eu exercer aqui esse processo até o final. Acho que isso que eu achei interessante aqui, a hora que ele falou, né? Que ele clama pela morte, mas a morte agora é uma palavra sem sentido. Ele já viu que não vai conseguir alcançar esse processo. E aí, a gente vê muitos espíritos também colocando esse sentimento de que esse sofrimento é eterno. Né? Então, é interessante que daí, muitas vezes, a gente pode inferir também que vem a nossa concepção de inferno, né? Um mal que vai durar eternamente. Por quê? Porque os próprios espíritos que relatam, ou que sentem posteriormente esse sentimento de eternidade ali, nesse momento aqui, ele acha que é eterno. Ele não consegue escapar. Né? Nós falamos semana passada também daquele espírito que assassinou o outro, que ficou na casa preso, lembra? Fazia 300 anos, 200 ou 300 anos que ele tinha assassinado uma pessoa na casa e ele estava preso lá. E ele falava o quê? Que quando ele se afastava da casa, ele caía num vazio que ele não conseguia ficar. É como se ele caísse no nada. Então ele voltava para lá, ele era atraído sempre para o local onde ele tinha cometido aquele crime. Né? Esse aqui não, esse aqui é essa luz que persegue ele o tempo inteiro ali. Então daqui, desse não ter sossego nenhum, não ter como alcançar nem a escuridão para se esconder e nem ter a expectativa da morte para acabar esse sofrimento, é onde ele vai achar que o sofrimento é eterno. Né? Ele vem essas visões aí do inferno, do sofrimento eterno, da punição eterna. Deixa eu ver o que a Lucélia colocou aqui. Vamos lá. Realmente não tinha pensado nisso. São pessoas totalmente materialistas. Isso explica. Eu penso muito nisso, né? E acho que a única conclusão que eu chego é isso. É só o materialismo que vai suportar esse tipo de comportamento. Pode falar, dona Ana. Por isso que Kardec diz, né? Não queiras fazer prosélitos, mas tratai de combater o materialismo. Exatamente. É isso aí.
Kardec coloca como maior mal para a doutrina espírita o materialismo, né? Não eram os opositores, não era a própria igreja que perseguia, né? Até porque ele tinha, né, com ele, né, que aqueles religiosos que estavam perseguindo ali, eles tinham as suas convicções, né? Eles tinham as suas doutrinas e faziam erroneamente, porque não deviam perseguir ninguém, mas já estavam um pouco mais avançados, né, entendo eu, do que os materialistas. Para esses é incorrigível, não tem jeito, é só o egoísmo que vai imperar na vida do indivíduo materialista, né? E assim, o complicado é que a gente está vivendo um momento muito materialista, né? Eu percebo que a gente está vivendo um momento difícil nesse quesito, é bem difícil. Mas é sempre a espiritualidade dá um jeito de dar uma corrigida na gente aí, né? Dá uma emendada na gente aqui. Beleza? Vamos ver se a gente consegue ler a última mensagem para a gente fechar esse tema hoje ainda. Vamos lá. Então, vamos lá, médium senhor Costel. A justiça humana não privilegia a individualidade dos seres que castigam, medindo o crime pelo crime em si. Ela fere indistintamente os que o cometeram, e a mesma pena atinge o culpado sem distinção de sexo, e seja qual for a sua educação. A justiça divina procede diversamente. As punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres aos quais são aplicadas. A igualdade do crime não constitui igualdade entre os indivíduos, porquanto dois homens culpados no mesmo grau podem ser separados pela distância das provações que mergulham um na opacidade intelectual dos primeiros círculos iniciadores, ao passo que o outro, tendo-os ultrapassado, possui a lucidez que liberta o espírito da perturbação. Então, não são mais as trevas que castigam, mas a acuidade da luz espiritual. Ela atravessa a inteligência terrena e o faz experimentar a angústia de uma ferida exposta. Os seres desencarnados, perseguidos pela representação material de seu crime, sofrem o choque da eletricidade física. Eles sofrem pelos sentidos. Aqueles que já estão desmaterializados pelo espírito sentem uma dor muito superior que aniquila nas suas vagas amargas a lembrança dos fatos, mas não deixar subsistir senão o conhecimento de suas causas. Pode, então, o homem, malgrado a criminalidade de suas ações, possuir um avanço anterior e, ao passo que as paixões o faziam agir como um bruto, suas faculdades aguçadas o elevam acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. A ausência de ponderação, de equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual produz as anomalias tão frequentes nos períodos de materialismo e de transição. A luz que tortura o espírito culpado é, portanto, o raio espiritual inundando de claridade os recantos secretos de seu orgulho e lhe descobrindo a inutilidade de seu ser fragmentário. São estes os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual que anunciam a separação ou a dissolução dos elementos intelectuais materiais que compõem a primitiva dualidade humana e devem desaparecer na grande unidade do ser acabado. Jean Reynaud. Essa, para mim, é a melhor. Essa comunicação, para mim, ela é de uma profundidade muito, 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 muito grande. Vale a pena vocês lerem de novo essa comunicação depois aí, com calma, né? Ela começa falando ali que a justiça humana, ela privilegia o crime, né? Ela tem o foco no crime. Então, o que ela faz? Aí a gente para pensar, como é que são os julgamentos aqui? Então, o indivíduo tem um crime, e conforme o crime, conforme os atenuantes ali, ele é julgado. Pronto. É assim que a justiça humana faz. A justiça divina, ela vai fazer o quê? Na espiritualidade, ela vai privilegiar o indivíduo, ela vai julgar o indivíduo e não o crime. Por quê? Porque é relativo, né? É aceitável que um indivíduo ainda, num processo anterior de evolução, cometa determinado crime.
Ao passo que quanto mais evoluído ele está, menos aceitável é que ele cometa esse crime. Então, veja, olha que diferença enorme que se tem, né, nesse processo da justiça divina e da justiça humana. Então, a justiça humana, ela pasteuriza, pega o crime e julga. Né? A justiça divina, não, ela vê o indivíduo, e aí gradua. E na hora de corrigir, também é diferente. A justiça humana faz o quê? Tantos anos de prisão, pronto, a lei é o que está lá. A justiça divina, não. A justiça divina, conforme o indivíduo, conforme o grau evolutivo que ele está, vai ser o processo que ele vai ter de reparação daquele erro. Não é? Porque a prisão, na verdade, nada mais é do que uma tentativa de regeneração, de reparação. Né? Reparação do erro, reparação do dano e regeneração do indivíduo. Né? Muitas vezes ela não consegue. Talvez até ela não consiga porque ela foca no crime. Também não estou dizendo que deveria ser diferente, porque eu não vejo uma forma de ser diferente. Né? Como é que o juiz vai julgar a partir do indivíduo? Né? Então fica muito mais difícil. Mas na justiça divina acontece isso. Julga-se o indivíduo e faz a penalidade conforme o indivíduo necessita. Porque nós não estamos precisando de reparação do mal que foi feito. Né? Nós precisamos da regeneração dele. Porque, em última instância, o que vai valer é a evolução desse indivíduo. E aqui, o que ele coloca para nós ali? Aqueles desencarnados, como exemplo, que estão ainda perseguidos pela representação material, ou seja, aqueles que estão menos evoluídos, mais materializados, eles vão sofrer com o choque da eletricidade física. Esse eu entendo que é uma metáfora que o Espírito usou. Né? Então, eles vão ter sofrimentos que são muito parecidos com os sofrimentos físicos. Vejamos nas nossas reuniões mediúnicas. O que acontece com muitos espíritos que vêm? Eu estou sentindo dor. Meus órgãos estão dilacerados, eu estou com uma tremenda dor de cabeça. Esses são esses espíritos que ainda estão materializados. Então, para eles, essa correção vai se dar de forma quase que material. Né? Já para os espíritos, ele coloca aqui, para os que estão desmaterializados pelo espírito, esses sentem uma dor muito superior ainda, ele vai dizer. Né? Que faz o quê? Aniquila suas vagas e amargas lembranças dos fatos e não deixa subsistir senão o conhecimento de suas causas. Então, veja só, quanto mais evoluído ele está, maior vai ser a dor, porque ela vai ser uma dor moral, ela vai ser essa exposição. Ela está, inclusive, como a gente viu no espírito ali, suspenso um pouco o processo de perturbação. Né? Ele tem claro quem ele é e ele tem claro as faltas que ele teve. Enquanto que um espírito desse que vem em sofrimento quase físico ali, ele está ainda num processo de perturbação, ele não sabe muito bem o que aconteceu. Por isso que o espírito aqui, o Reinaldo, nos fala que o sofrimento desse segundo é muito maior. Eu achei muito interessante que é conforme a necessidade, né, que você vai ter o julgamento conforme o indivíduo e conforme a necessidade desse indivíduo a correção. Aos mais materializados, uma coisa quase material, aos mais desmaterializados, portanto, mais conscientes de seu espírito, esse desnudar da sua personalidade e dos seus erros, né? Dona Ana, senhora, quem quer falar aqui? A Marlene? Dona Marlene. Manda lá, Marlene. Manda lá. A respeito aí da comparação das leis humanas com as divinas, é claro, né? Kardec fala que a tendência das leis humanas também é caminhar, e hoje a gente já vê algumas posturas, pelo menos na teoria, que não é mais, que eu acho que chama, se não me engano, a lei da proporcionalidade. Então, é isso aí, a gente está caminhando a passos lentos, mas nós estamos caminhando, assim, né? Marlene, com relação ao que você falou, né, até o processo de punição, né? Antigamente você decapitava uma pessoa, enforcava, esquartejava, punha fogo nela, né? Hoje não, hoje a gente conceber pena de morte, poucos grupamentos aí, poucas pessoas defendem pena de morte, né? Não é esse o caminho. Então, até esse processo de punição, até o processo a severidade vem diminuindo, e é natural, até a gente chegar nesse ponto, né? Que a gente possa fazer essa proporcionalidade, julgar o indivíduo, não só o crime, né? Muito legal. Pois não, dona Ana? A dona Ana saiu, ela devia estar querendo avisar que ela tem outra reunião ali. Acho que é por isso que ela levantou a mão, né? A Gabriela também saiu mais cedo, mas tudo bem. Estamos encerrando aqui. É só um detalhe que eu achei muito interessante que também não queria deixar passar, que ele vai colocar aqui, quase no final, né, que muitas vezes a gente vê uma pessoa má e você fala, essa pessoa não aprendeu absolutamente nada.
né? E ele fala que, mesmo sendo mal, pode ter evoluído. Então, olha só que interessante, porque a gente não sabe o quão mal ele era, né? E ninguém vai sair de mal. O cara não vai deixar de ser o Hitler e vai, na outra encarnação, ser o Chico Xavier, concorda? Por mais que ele tenha se arrependido, não dá, é maior que ele, né? Então, ele ainda é mal, mas ele evoluiu. Eu acho muito interessante, né? Porque essa evolução não queima etapa. É como tudo na natureza, né? Não queima etapa. Tem que vir, tem que florescer, tem que crescer, tem que regar, tem que... Então, é assim. Então, isso eu acho interessante, porque no final dessas comunicações aqui, é quase como se o espírito viesse acalmar a gente, né? Viesse falar, a gente não está conseguindo fazer, mas não é para ficar com sentimento de culpa, né? É que a gente traz conosco uma série de imperfeições que a gente não vai conseguir limpar numa encarnação só. Então, é um esforço cotidiano, é um esforço diário, mas para a gente não chegar no final da nossa vida e falar, nossa, eu não evolui nada, vai morrer amargurado à toa, né? Vai morrer amargurado à toa. É fazer o melhor que a gente pode, cada dia, cada minuto, né? E sempre olhar e falar, pô, já fui pior. Né? Hoje a gente é a melhor versão que nós temos, né? E não ficar marcando o passo, né? Ver se a gente corre logo aí para alcançar essa luz de outra maneira, né? Não como esse espírito aqui alcançou. Muito bem. É isso, meninos. Algum comentário? Fechar? Se não, estamos dispensados. Essa comunicação está em que ano, Mário? Essa comunicação está em julho de 64. Essa aqui, ó, essa última aqui, essa do Jean Reinaldo, é o espírito, tá? É a última comunicação dessas três aí. Tá bom? Semana que vem a gente vai para outra aqui, Evocação de um Jovem Surdo e Mudo. Beleza?